paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos. No capítulo 3, o Evangelho de Mateus, parte 2. Amados, no tópico 2 do caráter e a obra de Jesus Cristo, foi tratado os seguintes assuntos. Quais as qualidades distintas do caráter singular de Jesus Cristo? Qual o ponto relevante da obra de Jesus Cristo? E hoje, no tópico 3, a ressurreição do Rei. Com a morte de Jesus Cristo, os corações dos discípulos foram possuídos de grande tristeza e dor. Estavam desolados, tinham esquecido a promessa de Jesus. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Mas observe, os chefes judaicos também haviam tomado conhecimento de tal predição. Só que eles não se esqueceram das palavras de Jesus. Entretanto, os discípulos haviam esquecido. Pedro, Tiago e João tinham sido proibidos de contar o que haviam presenciado no Monte da Transfiguração. Entenda, mas era uma proibição que ainda estava válida, porque a ordem é até o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mas eles tinham se acostumado à pergunta dos demais: o que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Como está registrado lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 9. Ora, considerando como uma coisa figurada, naturalmente, a predição foi logo esquecida, até que o acontecimento os fez lembrar. Lucas, no capítulo 24, versículos 6 e 7. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Mas observe, vamos lá para o último capítulo, o capítulo 28. No capítulo 28, narra com todo o esplendor a ressurreição de Jesus. Observe, as duas Marias, no começo do primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, pois pretendiam ungir o corpo de Cristo com mais aromas e especiarias. Ao chegarem, viram um anjo do Senhor, que desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro. Os guardas estavam estarrecidos, desmaiados de susto. O aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E ele explicou, amados, às duas mulheres que Jesus havia ressuscitado e mostrou-lhes que o lugar em que Cristo jazia estava vazio. Entenda, amados, o anjo não removeu a pedra para que Cristo pudesse sair, mas sim para provar que Cristo havia ressuscitado. Amém? Entenda isso, ninguém podia roubar o corpo de Jesus durante a noite, pois uma grande pedra fechava a porta do sepulcro. Além disso, havia a guarda. Entretanto, chegara o momento de Cristo triunfar sobre a morte. Assim, ele, ressurreto, saiu sozinho do sepulcro, ok? Como rei dos judeus, fora morto, mas ressuscitou como o glorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O corpo de Cristo era agora diferente. A aparência geral era a mesma, mas seu corpo estava glorificado, não mais sujeito às leis da natureza. Por isso, ele pôde sair do sepulcro sem que fosse preciso remover a pedra. Então, as mulheres, saindo às pressas, em meio à grande alegria, foram anunciar as boas novas aos outros. Encontrando-as, Jesus as saudou. Este ato de Cristo mostra-nos a sua imensa graça e o seu amor. Jesus se revelou a elas, e elas, prostrando-se perante os seus pés, adoraram-no. Jesus pediu-lhes que fosse avisar os outros irmãos, que todos fossem para a Galileia, a fim de vê-lo. As autoridades judaicas, amados, forjaram uma grande mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Eles deram grande soma de dinheiro aos guardas e mandaram espalhar tal história pela cidade. E até hoje a mentira prevalece entre os judeus. Cristo, a seguir, encontrou seus discípulos no Monte da Galileia
Muitos o adoraram ao vê-lo, mas alguns duvidaram. Amados, observe, que infelicidade quando uma pessoa tendo a prova indiscutível diante de si e não acredita. Cristo estava no corpo glorioso, visível aos discípulos, mas os incrédulos, posteriormente, passaram a crer. Contudo, o Senhor adverte: bem-aventurado os que não viram e creram. A última coisa que ele fez antes de ascender aos céus foi dar a grande comissão aos seus discípulos. Então, devemos notar os adjetivos toda e todos nesses últimos versículos de Mateus. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Então, no Evangelho de Cristo, nada falta. Está inteiro e completo na pessoa de Jesus Cristo. Nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, temos A. Cristo afirma seu poder universal, no versículo 18. Todas as forças do céu e na terra estão sobre o seu senhorio. B. Cristo designa seu programa universal, versículos 19 e 20. 1. O mandado. Fazeis discípulos de todas as nações. 2. O método. Ide a todos os lugares, batizando-os. 3. Ensinando-os, edificar e equipar. Letra C. Cristo garante sua presença universal. Amém? Observa, amado. Cristo estava mandando 11 homens galileus para fazerem discípulos de todas as nações. Mas para tal tarefa, Jesus promete poder, autoridade e a sua presença até o fim dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, sobre estas palavras de Jesus e sobre o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, saíram a fim de conquistar o mundo para Cristo. E aí o que nós também temos que fazer hoje, amém? Para nós encerrarmos essa aula de hoje, temos o seguinte ponto. Essa comissão foi deixada para todos nós, os crentes. Cristo nos tem mandado ir e fazer discípulo, batizar e ensinar. Amém? Então, não devemos temer as nossas incapacidades, pois ele nos tem prometido o seu poder. Não devemos temer a escuridão do pecado e nem mesmo Satanás, pois ele nos tem garantido a sua presença. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 4, o Evangelho de Marcos. Tópico 1, a vinda do servo. Qual o tema do Evangelho de Marcos? Qual a prova do poder de Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos? Mas observe, nós terminamos o primeiro livro sinóptico. Agora nós vamos entrar no livro de Marcos, que é o segundo. Vai ser mais reduzido, vai ser praticamente só 2 aulas a respeito dele. Mas é bom você ler esses evangelhos para você ter um conhecimento maior e talvez aproveitar para fazer algum tipo de questionamento. Tá? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, né, e faça o seu questionamento, nós estaremos te respondendo. O nosso objetivo continua, e eu falo em todas as aulas, é que cada um de nós cresça em conhecimento e graça, que nós possamos dar razão da nossa fé. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.